Você sabia que tem gente ganhando mais de 10 mil dólares por mês e tá quebrada? Literalmente vivendo de paycheck em paycheck, sem conseguir guardar nada, com dívida acumulando. E olha, não é pouca gente não. 47% das pessoas que ganham mais de 100 mil dólares por ano vivem endividadas. Como é que isso é possível? E mais importante, como não cair nessa armadilha? E aí, beleza? Esse é provavelmente o vídeo mais importante dessa série, porque a gente cresce achando que o problema é falta de dinheiro, não é verdade? Ai, se eu ganhasse mais, todos os meus problemas estariam resolvidos. Mas a verdade é muito diferente. E para nós imigrantes que viemos de fora justamente para ganhar mais, entender isso pode salvar o seu futuro financeiro. Se esse assunto te interessou, já deixa o like aqui e vem comigo. Vamos começar matando uma mentira que a maioria de nós acredita. Quando eu ganhar mais, aí sim eu vou conseguir economizar, investir, organizar as minhas finanças. Mentira. Completa mentira. Sabe o que acontece na vida real? Quando você ganha mais, você gasta mais. Simples assim. Tem até um nome para isso. Lifestyle Inflation. Inflação do estilo de vida. Os estudos mostram números assustadores. 47% das pessoas que ganham mais de 100 mil dólares por ano, isso é, mais de 8 mil dólares por mês, vivem de salário em salário. Não tem reserva de emergência, tem dívida e ficam desesperados se perdem o emprego. E olha que isso é gente ganhando 6 dígitos por ano. Imagina quanto é isso. É mais dinheiro do que 80% da população americana. E mesmo assim, eles estão quebrados. Deixa eu te contar uma historinha aqui. Eu conheci um brasileiro que ele trabalha com tecnologia. Ganha bem, salário alto. O cara ganha 150 mil dólares por ano. Você ouve isso e pensa assim, uau, esse cara deve estar nadando em dinheiro. Aí, você conversa com ele e aí você descobre. Ele mora numa casa que ele paga 4 mil dólares de aluguel, porque ele precisa impressionar os colegas do trabalho. Ele tem 2 carros financiados, uma BMW e um Tesla. O filho dele está numa escola particular caríssima. Ele come fora quase todo santo dia. Por quê? Porque ele não tem tempo de cozinhar. E aí ele faz uma viagem internacional todo ano. No fim do mês, o cara ele tem 200 dólares na conta. 200 dólares! Ele ganha 12.500 por mês. E você perdeu o emprego? Ele vai estar em pânico em 2 semanas. Isso é garantido. Enquanto isso, tem uma outra pessoa que ganha 4 mil dólares por mês e tem uma reserva de 80 mil dólares no banco. Quem é que você acha que está melhor financeiramente? Conta aí. Me ajuda. Então eu vou te fazer uma pergunta honesta para você. Nos últimos 3 anos, a sua renda aumentou? E a sua poupança ou investimentos aumentaram na mesma proporção? Se a resposta for não, você caiu na armadilha da inflação do estilo de vida. Mas por que isso acontece? Por que ganhar mais não resolve o problema? Deixa eu te explicar a psicologia por trás disso, porque existe uma psicologia por trás disso. Quando você começa a ganhar mais, 3 coisas acontecem automaticamente. Primeira delas, você acha
que merece gastar mais. Eu trabalhei tanto para chegar aqui, então eu mereço esse carro, essa casa, essa roupa. E olha, isso não é errado em si. Não, não é. O problema é quando você gasta tudo do aumento que você teve. Segunda coisa, as pessoas ao seu redor, elas mudam. Quando você ganha 3 mil dólares por mês, seus amigos ganham isso também. Vocês saem para comer no mesmo lugar, de 15, 20 dólares. Mas quando você passa a ganhar 8 mil, você começa a andar com gente que também ganha os 8 mil. E essas pessoas, elas gastam em restaurante de 80 a 100 dólares. E aí você se adapta a esse grupo novo. Terceiro, suas necessidades, elas aumentam. De repente, aquele apartamento de 1.500 dólares que era perfeito para você, agora já não dá mais. Você precisa de uma casa. Aquele Civic que te levava para um lado e para o outro para trabalhar todo dia, agora ele já não está à sua altura mais. O seu cargo merece coisa melhor. Então você precisa de algo melhor. E aí começa o ciclo vicioso. Você ganha mais, gasta mais. Precisa ganhar mais ainda. E aí você gasta mais ainda. Esse é o ciclo que você entra. Vou te dar um exemplo aqui comum na comunidade brasileira. O cara começa trabalhando na construção civil, ganhando lá 3 mil dólares por mês. Aí ele mora num quarto alugado por 600. Ele divide um apartamento com outros brasileiros. Dirige um carrinho velhinho. Mas leva ele para um lado e para o outro. Aí ele consegue guardar 800, 1.000 dólares por mês tranquilo. Aí ele melhora. Ele passa a ganhar 6 mil. O que ele faz? Ele aluga um apartamento só para ele, por 2 mil dólares. Aí ele compra um carro novo financiado. E aí ele vai pagar 450 dólares por mês. Ele começa a sair mais, a gastar mais. No fim do mês, ele guarda menos do que ele guardava quando ele ganhava metade do que ele está ganhando hoje. Depois, ele abre o próprio negócio. Aí ele começa a faturar 10, 12 mil dólares por mês. Aí ele aluga uma casa maior ainda. Ele compra uma truck novinha para o trabalho. Equipamentos top de linha. Tudo financiado. E ele não guarda nada. E aí ele está vivendo no limite. Ele triplicou a renda, mas ele piorou financeiramente. Como? Porque ele confundiu ganhar mais com estar melhor. Simples assim. Então faz o seguinte, quer que você faça um teste. Pega o seu contra-cheque ou algum extrato de banco de 2 anos atrás, se você tiver claro. Compara quanto você ganhava e quanto você conseguia guardar lá atrás. Agora olha hoje. Ganha mais? Guarda mais? A maioria vai ter um choque ao ver que guarda menos hoje do que guardava no passado. Ou ainda pior, não consegue guardar nada. Se você está se identificando com essa situação, ou se conhece alguém assim, deixa um like aqui e compartilha esse vídeo. E me conta nos comentários, você já caiu nessa armadilha da inflação de estilo de vida? Aqui não tem julgamento não, é só curiosidade mesmo, beleza? Então, vamos deixar claro o que significa estar bem financeiramente, porque não é o que você pensa, isso eu te garanto. Estar bem financeiramente não é sobre quanto você ganha, é sobre 4 coisas. Primeira delas, você tem reserva de emergência. No mínimo, 3 a 6 meses das suas despesas guardados. Se você ganha 4 mil dólares por mês, você precisa ter de 12 a 24 mil dólares guardados. Isso te dá paz. Se você perder os clientes, o emprego, se algo acontecer, você não entra em desespero. Número 2, você não tem dívidas ruins. Dívida de cartão de crédito, empréstimo pessoal, carro financiado em 7 anos, isso são dívidas ruins que te sugam. Ter hipoteca pode ser ok, mas tá pagando 20% de juros no cartão, não importa quanto você ganha, você
não está bem. Terceiro, você guarda pelo menos 20% do que você ganha. Todo mês, sem falhar. Se você ganha 5 mil dólares e não consegue guardar 1.000 dólares, você não está bem financeiramente. Não importa se o seu vizinho acha que você está bem, porque você tem um carro bonitão, não. E o número 4, você pode dormir tranquilo. Esse é o mais importante, inclusive. Se você acorda de madrugada preocupado com dinheiro, se sente aquele aperto no peito quando você vê a fatura do seu cartão, se você fica ansioso pensando, ai, e se eu perder esse cliente ou se eu perder o meu emprego? Você não está bem financeiramente. Não importa o número na sua conta bancária. Ponto. Deixa eu te mostrar a diferença entre essas duas realidades. A realidade a pessoa ganha 12 mil dólares por mês, mora numa casa grande, paga um aluguel de 3.500 dólares, tem 2 carros financiados, 1.200 no total, não tem reserva nenhuma de emergência, vive no limite, ansioso o tempo todo. Essa pessoa tá bem? Claro que não, né? E a realidade B? É aquele cara que ganha 5 mil dólares por mês. Ele mora num apartamento simples, paga lá 1.600 dólares. O carro dele é um carro usado e ele não deve nada dele. Ele tem 30 mil dólares de reserva e ele guarda 1.200 dólares por mês. E ele dorme tranquilo. Esse cara tá bem? O que vocês acham? Sim, né? Esse sim tá tranquilo. A pessoa da realidade A ganha mais que o dobro do que o da realidade B. Mas o camarada da realidade B, ele tá infinitamente melhor financeiramente. Simples assim. E olha, se você quer construir essa base sólida, especialmente a reserva de emergência, que é fundamental, tem um material na descrição que vai te guiar passo a passo. É focado na nossa realidade de imigrante aqui nos Estados Unidos. Então, pega um papel e uma caneta agora. Você tem os 4 pilares? Reserva de emergência, sem dívida ruim, guarda 20%, dorme tranquilo? Se tiver faltando algum desses pontos, esse é o seu foco. Não é ganhar mais dinheiro, não. Ok? Beleza. Mas e se você já caiu nessa armadilha? Como é que você sai dela? Então, eu vou te dar um plano de ação muito prático e muito simples de fazer. Vamos lá? Bora? São 4 passos. Primeiro deles, congele o seu estilo de vida agora. Da próxima vez que você receber um aumento, ou tiver uma entrada de dinheiro grande no seu caixa, ou um mês que você faturou muito acima, congela. Não aumenta os seus gastos. Todo o dinheiro extra, ele vai para a reserva de emergência, ou para pagar dívidas. Essa é a regrinha de ouro. O passo 2, você vai fazer a regra dos 50, 30, 20 ao contrário. Todo mundo ensina assim, ó, 50% para necessidades, 30% para os desejos, 20% é a poupança. Percebeu que o 20% está sempre no último? Então você vai inverter. Primeiro você tira os 20% da sua poupança para investimento. Depois você vive com os 30% e você usa os 50% para o seu negócio, das suas necessidades. Percebeu? Isso se chama pague-se primeiro. Ok? E o passo 3. Toda vez que quiser aumentar um gasto, você tem que cortar outro. Quer mudar de apartamento mais caro? Ok, mas o que é que você vai cortar para compensar? Você vai diminuir os gastos com o restaurante? Ou comprando roupa? Você não pode simplesmente adicionar mais um gasto. Não é assim que funciona. E o passo 4. Lembre de quanto mais você ganha, mais você pode guardar e não gastar. Se você passou de ganhar 4 mil para 7 mil, você não precisa gastar 3 mil a mais, não. Você pode gastar 1.000 dólares a mais e você deve guardar 2 mil a mais. Assim, você melhora de vida e ainda fica mais seguro financeiramente. Então, hoje, agora, tome uma decisão. Do próximo dinheiro extra que entrar,
Seja ele um bônus, um aumento, um mês que você faturar mais, você vai guardar pelo menos 70% desse extra. Não negocie com você mesmo. Só faça. Então, vamos fechar aqui. Ter muito dinheiro não é o mesmo que estar bem financeiramente. 47% de quem ganha mais de 100 mil por ano vive endividado porque caiu na armadilha da inflação do estilo de vida. Estar bem financeiramente é sobre 4 coisinhas: ter reserva, não ter dívida ruim, guardar 20% e dormir tranquilo. E você quebra o ciclo congelando o seu estilo de vida quando você ganha mais. Olha, essa pode ser a informação mais valiosa que você vai ouvir sobre dinheiro. Porque todo mundo foca em ganhar mais. Mas ganhar mais sem mudar o comportamento só aumenta o problema. É como dar uma comida para alguém que não sabe comer direito. A pessoa só vai engordar mais. Se você quer pegar tudo isso e transformar num plano concreto, começar com reserva de emergência, organizar suas finanças de verdade, tem um e-book do Caos ao Controle aqui na descrição. É feito pensando exatamente nisso. Parar de viver no caos, inclusive se você está ganhando bem. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e segue a gente. E me responde a coisinha nos comentários. Você está na corrida para ganhar mais ou na construção de estar melhor? Comenta estar melhor se você vai mudar o seu foco. Valeu e até o próximo vídeo.